O nome do Senhor, aleluia. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Atos, capítulo 2, versículo 5 a seguir. E a palavra do Senhor esta noite tem para o meu e para o teu coração, aleluia. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Quando achado pode dizer amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim: e em Jerusalém estavam habitados judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e ouvindo aquela voz juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam e perguntavam uns aos outros: não são galileus todos esses homens que aqui estão falando? Então, como é que os ouvidos, cada um falar na sua própria linguagem nativa? Partos, gemidos, elamitas que habitam na Mesopotâmia e Judeia, Capadócia, ponto de Ásia, louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui, em nome de Jesus. Podemos assentar em nome do Senhor. Graças nós damos a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E porque esse Espírito Santo que tem habitado em nossas vidas, e que tem nos colocado de pé, e que tem feito nós estar firmes na sua presença. Aleluia! Mas eu gostaria nessa noite que você desse lugar para o Espírito Santo, que você fechasse os teus olhos nesta noite, não olhe nesta noite para mim, aleluia, mas olhe para o Senhor, aleluia, porque talvez nessa noite a palavra que eu tenho, talvez ela hoje talvez não vai concordar o teu coração, mas uma coisa eu quero dizer para você, que a palavra do Senhor nessa noite ele vai encher a tua vida, ele
porque a tecnologia tem se avançado, aleluia, aonde muitos dizem hoje eu não mais preciso ir para a igreja para nós servirmos a Deus, porque eu sirvo Deus em casa, através de uma tela de televisão, através também de uma mensagem falada pelo celular, aleluia, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, aleluia, porque o Senhor ele veio para nos ter uma igreja lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro. Quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo naquela época, o Espírito desceu e estavam todos reunidos
o Senhor nessa noite. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Eu me lembro de uma certa época, o certo pastor estava pregando na reta do ali, pastor era um diácono que estava pregando, aleluia, Jesus, no lado do Senhor, no nome do Senhor, e essa mensagem começou às 9h30 da noite, numa noite de domingo, aleluia, e esse pastor terminou de pregar, meia-noite e meia, e ainda nós não queríamos parar, porque a glória do Senhor estava descendo naquele lugar, a glória do Senhor invadiu aquele recinto, aleluia. Nós sentimos a presença, sentimos a glória do Senhor, aleluia, Jesus. Quando nós sentimos a presença do Senhor, quando sentimos a toque do Espírito Santo, nós não queremos parar, aleluia, porque assim vai ser na glória, assim vai ser na aleluia. Lá somente vamos estar adorando o Senhor, lá somente vamos estar exaltando o Senhor, lá somente vamos estar louvando o Senhor a todo momento, aleluia. Louvamos o Senhor, mas as coisas aconteceram no ano passado, há quantos anos atrás, aleluia, mas eu quero dizer para você nessa noite, que é o beijo do Senhor, é o beijo de Deus, Ele está aqui nessa noite, Ele quer encher tua vida, Ele quer encher teu coração, Ele quer te encher nessa noite, Ele quer te encher nessa noite, abra teu coração para o Senhor, abra teu coração para o Senhor, Ele quer te encher nesta noite, Ele quer te encher nesta noite. Se colocamos de pé, igreja, eu quero que da igreja da minha vida bem venha, aleluia, porque eu quero mais do que você veja hoje, aleluia, nós queremos seguir a presença do Espírito Santo em nossas vidas, aleluia. Sai do teu lugar e venha na frente dessa noite, venha, se você se vai doer, você vai ser curado, aleluia, venha nessa noite, qual seja o teu problema, a tua situação, aleluia, nessa noite, imagina, aleluia, como você fez os primeiros discípulos que estavam reunidos naquele lugar para receber, aleluia, o toque do Espírito Santo, venha, sai do lugar e venha para adorar o Senhor nessa noite, venha para adorar o Senhor nessa noite, venha para adorar o Senhor nessa noite, venha, aleluia, venha teus olhos agora. Jesus quer te abençoar, Jesus quer te abençoar, é culto da família, é culto da família, aleluia, isso família, e nós falando do papai, da sua mãe, do seu irmão, aleluia, do seu avô, da sua avó, eu gosto de perguntar agora, porque nós vamos orar nessa noite, nós queremos orar nessa noite, e o nosso Deus nessa noite, Ele vai derramar a bênção, Ele vai derramar a vitória sobre a tua vida, sobre o teu coração. Deus tem algo diferente para você, Deus tem algo diferente para você. Fecha os olhos agora e nós iremos orar com o Senhor agora. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, juntamente, meu Pai, com a tua igreja, juntamente, meu Deus, com o teu nome, Senhor, meu Pai, estende as tuas mãos nessa noite, para me abençoar, meu Deus, agora. Para mim, meu Deus, confirmar a tua bênção, o teu milagre, Senhor, o teu Espírito Santo, meu Pai, o teu Espírito Santo nesta noite, o teu Espírito Santo nesta noite, aleluia, aleluia. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos do culto, pastores, evangelistas, presbíteros, vamos descer aqui embaixo dessa noite, vamos orar para essas famílias que estão aqui, essas famílias, aleluia, que estão aqui bem nessa noite, em busca de uma bênção, aleluia, vamos decretar a bênção nessa semana, para essas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Vai decretando a bênção agora, vai decretando a bênção, vai decretando o milagre agora, decreta nessa noite a bênção, o milagre, decreta nessa noite a enfermidade, ela cai por terra, a doença vai cair por terra agora, Espírito Santo Deus, eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor está me ensinando a vida, a tua bênção, o teu milagre, meu Deus, agora, a Pai do céu, estenda o Senhor, a tua mão santa, a tua mão de poder, a tua mão de milagre, Senhor, aonde estiver a doença agora, ela vai cair por terra, meu Deus, aonde está a doença agora, ela vai cair por terra, a doença que está no pulmão, a doença que está nos rins, a doença que está no coração, meu Deus, nessa noite, vai sendo queimada agora, vai sendo queimada agora, em nome do Senhor, meu Deus, a língua, a língua, a língua, Senhor, a
abençoando a pessoa do filho, guardando, protegendo, Senhor Deus. Você é escolhido, você é amado nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você. Deus não quer te ver cair assim no chão. Desde quando eu chorei, solta oração. E você sabe que meu pai Quantos podem dizer amém nessa noite? Vamos fazer comigo, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, apenas uma revelação que o Senhor acaba de passar aqui agora. Aqui tem uma pessoa aqui, o Senhor me disse que você já por várias vezes tentou ter a sua própria vida. Você disse que você não tem mais jeito. Aleluia, isso é conversa do diabo. Aleluia, Jesus hoje. Ele quer te libertar você hoje. Ele quer ter cheiro do teu Espírito Santo. Aonde está você nessa noite? Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Aleluia, o diabo, ele falou na sua mente, aleluia, que você tem que ter a sua vida. Aleluia. Mas o Senhor nessa noite, ele quer transformar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor de você. Eu quero orar por você nessa noite. Não volte dessa forma. Não volte dessa maneira, funcionar. Aleluia. Jesus me trouxe aqui porque ele está te dando uma oportunidade para você. Que a bênção do Senhor Jesus. Eu não vou insistir com você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem é você nessa noite? Aleluia, Jesus. Eu vou te dar uma última oportunidade. Não vou insistir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Por várias vezes você tentou ter a sua própria vida. Você avançar debaixo do carro. Porque tudo vai acabar. Aleluia. Isso é conversa do diabo. Aleluia. Louvado
louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus que é que dá a vitória. E a bênção, aleluia, não foi a bênção do Senhor Jesus, não foi vestido de você, porque a hora das passam, não foi vestido de você. Aleluia, Jesus. Quantos podem dizer amém nessa noite? Diz comigo, aleluia. Como isso eu posso dar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Com as bênçãos do Senhor em vossas mãos, aleluia. Jesus tem uma bênção para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor e para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estamos alegres, irmãos aqui presentes nessa noite. Aleluia.